Eu quero aprender a descansar no Senhor. Nós estamos aqui com os segredos do reino, e um dos segredos mais poderosos que existe é exatamente este: descansar no Senhor. Hoje nós vivemos numa sociedade muito ansiosa. As pessoas, elas ficam muito preocupadas com aquilo que nem aconteceu, às vezes nem vai acontecer. E essa ansiedade te deixa mais no futuro e te tira do momento presente. Existem as 3 doenças do tempo. Eu não sei se vocês conhecem. Quem está anotando, e eu sugiro que vocês assistam essas lives anotando com papel e caneta, tá? Porque isso pode fazer uma diferença na sua vida. Existe a doença do passado, que é a depressão. É aquelas pessoas que vivem no passado, que não resolveram, que não ressignificaram, que não perdoaram o seu passado. E aí, como ela está no passado, ela não consegue viver o presente. Ela vive o seu passado hoje. Então, é uma vida sem resultado, é uma vida sem desfrute, é uma vida sem transbordo, é uma vida onde parece que tudo está pesado. E se você parar para ter olhos para ver, você vai perceber que você está repetindo padrões dos seus pais, padrões do passado. Então, Ana, como é que eu resolvo isso? O passado, ele precisa ser perdoado, ressignificado e liberado. Senão ele vira o seu presente. E aí ele vai atrapalhar os seus resultados e principalmente o agir de Deus. Por quê? Porque o futuro a Deus pertence. Uma pessoa que está vivendo de passado vive de condição. E Deus te chama para você viver de decisão. Decisão tem a ver com o futuro. Decisão tem a ver com a visão. A decisão, ela nunca vai estar voltada para o teu passado. Agora, como é que você não vive os planos de Deus? Quando você dá ouvidos ao inimigo. Por quê, Ana? Porque o inimigo só consegue usar o seu passado. Ele não consegue tocar no seu futuro. Porque o seu futuro só Deus sabe. O que o inimigo sabe? Só daquilo que você já viveu. Ele é tão fracassado que ele só consegue conhecer aquilo que já aconteceu, aquilo que já foi. Então, como é que ele para vocês? Lembrando vocês do seu passado, trazendo o seu passado à tona o tempo todo. E eu tenho uma frase que eu falo muito para ele quando vem essa vozinha querendo me parar. Eu sempre repito: não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. Eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. Quando você começa a olhar para a visão que Deus te entregou, quando você começa a olhar para frente, você para de olhar para trás. Não olha nem para o lado. Porque quem olha para o lado está ensaiando olhar para trás. Você olha só para frente. E você sabe que tudo vai se fazer novo, que tudo está se fazendo novo. Então, para de viver no passado. Libera, deixa as coisas do passado. Do passado eu tenho que tirar só uma coisa: aprendizado. O passado, ele me serve de aprendizado. Então, do passado eu guardo as memórias boas, as memórias ruins eu ressignifico e eu tiro aprendizado de tudo aquilo que eu vivi. Para quê, Ana? Para eu não cometer esse mesmo erro no futuro. Para eu poder estar presente no aqui e agora. Ana, onde eu preciso estar? Eu preciso estar no presente. Eu preciso estar no aqui e agora. A minha energia tem que estar no hoje. Se você está no passado, a sua energia está no passado, você está vivendo deprimido, está vivendo sem resultado, não consegue desfrutar, não consegue produzir. Agora, se a sua energia também está no futuro, você está vivendo ansioso, está vivendo preocupado. A doença do futuro é a ansiedade. Você está preocupado com o amanhã. Deixa eu falar uma coisa, viva o hoje. Lembra que eu fiz a minha oração e eu falei: Deus, que o dia de hoje não seja um dia comum. Por quê? Porque eu estou vivendo hoje. É o hoje que me importa. O amanhã a Deus pertence. E o ontem já passou, eu tiro aprendizado. O amanhã, se Deus me deu uma visão, eu testo. Só que aonde que eu planto? É só no hoje, é só no agora. O amanhã vai ser o hoje. Então, o meu futuro eu escrevo agora. Se você tiver com a sua energia 100% no aqui e agora, você já está começando a entender o que é descansar em Deus. Mas antes de eu ensinar, antes de eu trazer para vocês isso, eu preciso regular a sua energia. Sua energia tem que estar no aqui e agora. Não andeis ansiosos por coisa alguma. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Então, acorda e sacode a poeira. Tenha um bom ânimo. Hoje nós vamos falar de algo que parece simples, mas que na prática é um dos maiores desafios da vida de um cristão, que é descansar em Deus. A maioria de nós sabemos o que é ansiedade.
A gente sabe do que é viver preocupado. A gente até sabe o que é deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Só que o nosso coração ainda está preocupado, agitado. Quantas pessoas aqui já deitaram e a cabeça não para? Por mais que você queira descansar, você está preocupado com o dia de amanhã, você está preocupado com o que vai acontecer, a gente tenta controlar tudo. Controlar o tempo, as pessoas, as respostas, controlar inclusive o futuro. E quanto mais a gente tenta, mais cansado a gente fica, mais exausto. Descansar em Deus não é você cruzar os braços, não é falar assim, agora está tudo na mão de Deus e acabou. Não, descansar em Deus é justamente o oposto, é você abrir os braços e soltar o controle. Não é cruzar os braços, é simplesmente abrir e falar, Deus, eu estou contigo. É confiar que o que você não pode fazer, Deus pode. Você faz a sua parte. Sabe por que muitas pessoas não confiam em Deus? Porque elas não confiam nelas mesmas. Quando eu não faço a minha parte, eu não confio que Deus está fazendo a dele. Então, se você não faz a sua parte, se você não obedece, se você não está cumprindo o seu papel, você também não vai confiar que Deus vai cumprir o dele. O que está faltando, então? Você cumprir aquilo que lhe cabe. E o que não te cabe, deixa que Deus resolve. O maior problema é que as pessoas ficam preocupadas com aquilo que só Deus pode fazer, ao invés de fazer aquilo que está nas tuas mãos. O que te cabe, já começa a fazer agora. Para de ficar ansioso com aquilo que é dele. Deixa Deus fazer o trabalho dele, que ele faz muito bem. Inclusive já fez. É você que não está fazendo o seu. Descansar em Deus é você entender que aquilo que você não pode fazer, ele faz. Mas aquilo que lhe cabe, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Entenda, eu precisava ouvir isso. Glória a Deus. Eu estou muito ansiosa para mudar de cidade. Eu fico pensando sobre merecimento. Vem pensamento de que eu não sou merecedora de ter uma vida nova. Onde estou, meu coração se fechou. Aí, ó, Silvio, o que significa isso? Bloqueio de merecimento. Pensamento acelerado de que você não merece viver algo novo. Você está no seu passado. Ressignifica esse seu passado. Você tem que ressignificar essa sua... Vai lá no teu passado e vê qual foi o momento que você não se sentiu merecedora. Entende? O porquê que você não merece. O que de pior pode acontecer se você mudasse? Começa a fazer perguntas para você mesmo, que você vai começar a vir, vai começar a trazer clareza. Tá? Por quê? E testifica para Deus. Pede o Senhor mesmo, gente. Testificação, fala, Deus, isso aqui é para o Senhor? É o Senhor que está me chamando para isso, para eu mudar de cidade? Comece a orar. Eu acabei de falar aqui no início dessa live. Quando for tomar uma decisão difícil, não andeis ansiosa por coisa alguma, mas busque no Senhor. Peça a Ele. Sabe por quê? Porque na hora que Ele te entregar a resposta, por mais louco que seja, vai gerar no seu coração uma paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. E o mais difícil, vamos ser bem honestos, é você confiar quando as coisas saem do seu controle. Quando você não tem condição, quando você não sabe como, é muito difícil. Quando as contas não fecham, quando você olha para a sua conta bancária e não tem condição de pagar suas contas, sabe aquela situação que você fala, meu Deus, como eu confio? Como? Quando você tem um diagnóstico de uma doença, quando tudo ao seu redor parece desabar, é nesse momento que é mais desafiador confiar e descansar em Deus. E é aí que entra a nossa fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. Descansar em Deus é uma escolha, é uma decisão. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu sei que você está no comando, que você está aqui comigo. É tirar o peso do coração e colocar esse peso no altar. É permitir que Ele seja Deus e você, filho. Compara a sua relação com a sua mãe e com o seu pai. Quando a sua mãe e o seu pai estão passando por alguma dificuldade, e mesmo você sabendo, mesmo você vendo, ou você está passando por uma dificuldade, você não confia que eles vão resolver? Você não confia que vai dar certo? Quando você era pequeno? Então, seja filho e permita que Deus seja o seu pai. Se o nosso pai e a nossa mãe, que são
falhos, que não são perfeitos, conseguiu nos proteger, conseguiu de alguma maneira que você está vivo, né? Você está vivo, você está em pé, você está aí com saúde. Aos trancos e barrancos, eles fizeram da maneira que eles conseguiram te criar, né? Conseguiram te proteger, conseguiram te prover. Imagina o nosso Deus, que é perfeito, que não erra. Então, se permita que ele seja Deus e que você seja filho e que você seja filha. Hoje, nessa live, eu quero te convidar a dar mais esse passo de fé comigo. Um passo onde você vai parar de tentar resolver tudo na força, no seu tempo, do seu jeito. E você vai aprender o que é confiar verdadeiramente em um pai que não falha. Você compreende o que eu estou falando? Você confiar verdadeiramente em um pai que não falha. Que não, você acha, lá na palavra de Deus, eu acho que é em Salmo 37, está escrito que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um filho passar uma necessidade. Você acha realmente que Deus vai te abandonar? Que ele vai te deixar? Sabe por que parece que ele te abandonou? É porque você que abandonou ele. Você parou de orar, você parou de confiar, você parou de buscar ele. É como se Deus estivesse falando assim, aqui, aquilo que você não dá conta, abre as mãos e deixa que eu vou resolver. Entrega. Para de querer dar conta. Para de querer fazer na força do seu braço. Muitas vezes, você não está fazendo a sua parte e está preocupado com a parte do Senhor. Aquilo que é impossível, deixa com ele. Agora, o que é possível, você vai fazer.